Coloca a mão no seu coração assim. Diga: Senhor Jesus, age no meu coração. A tua palavra transforma a minha vida. Eu creio nisso. Transborda o meu ser de paz. Eu recebo a tua paz. Não é a paz do mundo, mas a tua paz, que excede todo entendimento. Eu recebo. Creio que nesta noite, ao sair deste lugar, sairei cheio de uma nova unção, do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Abre comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, 15, 1. 15 do 1, depois o versículo 6 e 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aqui versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. No versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Videira verdadeira, Jesus. Permanecer em Jesus nos faz permanecer em vida. Na vida que interessa, na vida que é verdadeira. Permanecer em Jesus é a consequência, temos como consequência permanecer todos os dias com vida que vem de Deus. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é uma vida em abundância? É uma vida abençoada, uma vida suprida, não na parte das finanças apenas, mas é uma vida abençoada, uma vida de paz, uma vida de vitória. Não é uma vida que não tem dificuldades. Jesus não prometeu isso para ninguém. Jesus mesmo advertiu: vai ter dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus nos conforta tanto, amados, quando Ele nos dá essa palavra, dizendo assim: fica firme, tem de bom ânimo. É Ele dizendo hoje assim: fica firme aí, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Eu estarei convosco. Então, não existe um evangelho que traga para esse tempo, para essa vida, esse momento transitório que vivemos aqui, dias tão simplesmente de tranquilidade. Jesus disse que haveria ali algumas dificuldades, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não é? Aonde, se existe dificuldade, existe, mas o poder de Jesus é muito maior para você pisar sobre toda a circunstância. O poder de Jesus que está em você, porque o que a Bíblia diz: se permanecemos em Jesus. Qualquer pessoa, independente de título, oposição, aquele que permanece em Jesus, então é esse que tem crédito,
É esse que consegue avançar, é esse que consegue sobressair nos dias de dificuldade e nos dias de tranquilidade, consegue viver plenamente a paz de Jesus Cristo. Quem permanece. Porque ele diz, o meu pai é o agricultor, eu sou a videira, e vocês não são ninguém, se não tiver em mim. É o que Jesus diz. Vocês são ramos. E o ramo não vive por si só. Mas existem muitas pessoas hoje, eu digo hoje, nos dias de hoje, no mundo atual, que vem se fortalecendo de um sentimento de autossuficiência, que vivem e não querem, e nem sequer cogitam, que dependem de Deus, que precisam de Jesus Cristo. Talvez porque estejam firmadas no dinheiro em que elas têm, outras porque estão firmadas na posição social que conseguiram, outras porque simplesmente pensam assim. Mas aquele que recebe a palavra e que enxerga o valor de permanecer junto de Jesus, na presença de Jesus, é esse que anda de glória em glória. Muitas pessoas dizem, eu estou de glória em glória. Amém. Que bom. Mas, de fato, aquele que anda de glória em glória é aquele que anda com Jesus assim, do seu lado, todos os dias. É aquele que tem prazer. É aquele que tem um relacionamento de amizade. Aqui no versículo 14, que eu li, e você acompanhou, Jesus está dizendo assim, está aberto para qualquer um ser amigo dele. Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas, mas está aberto. Quem quiser ser amigo de Jesus, de Deus, pode ser. Quem são esses? Ele só precisa de uma coisa. Vós sois meus amigos, se faz o que eu vos mando. O que eu direciono. E o que Jesus manda, amados, não é nada penoso. Pelo contrário, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o nosso bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos aprender a viver na dependência, porque em muitos momentos da vida, naquele momento em que a circunstância acontece, talvez você não vai entender. Senhor, mas é isso que é o melhor para mim? É isso, Senhor. Eu estou sofrendo. Mas creia, amados, Deus está no controle de todas as coisas. Se Jesus estiver junto com você, não vai acontecer nada. Você estará guardado. Posso ouvir amém? Nós temos a tranquilidade disso, né? Eu me recordo daquele momento em que os discípulos estavam no barco, Jesus estava lá. Mas eles pareceram por um instante, por um momento, esquecer que Jesus estava ali. E quando veio aquela grande tempestade, eles ficaram, meu Deus, nós vamos morrer. Jesus estava lá, né? Olha o quanto eles não tinham ciência de quem era Jesus, do que Jesus podia. Porque eles falam, nós vamos morrer, Jesus vai morrer junto, essa tempestade aqui vai nos naufragar e nós vamos morrer. E Jesus, quando acordado, porque Jesus, diga comigo, Jesus dormia. Quem dorme, amados, não está preocupado, não está aflito. Quem dorme está ali num estado de paz. Jesus estava em paz, mas havia uma tempestade. E eu quero dizer que Jesus estar ali, a presença de Jesus naquele lugar, impediria qualquer desastre contra a vida daquelas pessoas. Mas eles não viram isso. E não são só eles, não, porque nós somos falhos também. Nós, nos dias de hoje, mesmo sabendo dessa passagem, de muitas histórias, de muito poder que Jesus já fez,
Em algum momento da vida, nós temos medo, porque não olhamos para Jesus primeiro. Isso é natural. É natural do homem natural. Mas o homem espiritual, ele vê com os olhos de Deus. Quando estava lá vindo um exército, né? E estava o Eliseu e o funcionário dele, o moço dele lá, que a Bíblia diz. E ele, meu Deus, agora nós vamos morrer. Agora não tem jeito. Aí Eliseu orou a Deus e disse assim: Pai, abre os olhos dele. Permite com que ele veja, para que ele veja a realidade das coisas. E eu peço nessa noite que Deus abra os olhos de cada um de nós aqui, para que nós possamos enxergar que nem a maior dificuldade é maior do que o exército de anjos de Deus que está na nossa retaguarda. É maior do que o agir de Deus. Mas mais uma vez, eu digo, é preciso que Deus esteja. Porque se Deus não tiver, nessa semana que passou, recebemos uma palavra, como sempre, de Deus. Que se Deus não tiver, não me interessa. Deus falou lá para o Moisés e para o povo, porque Deus, eu tenho visto na palavra, amados, que existem promessas de Deus, que são promessas porque Deus prometeu. E tem promessas que Deus também prometeu, mas são condicionadas. Tem promessas de Deus, como aquela que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, que era da terra prometida. Você pode procurar lá na Bíblia que não tem condição. Deus diz para eles: darei à sua posteridade uma terra que mana leite e mel. Não tinha condição. Não estava condicionado, né? Então, quando Deus tirou o povo, e o povo estava vivendo ali, no deserto, Deus tinha condição de levar aquele povo em 30 dias, 40 dias para a promessa. Mas ficou ali andando, rodeando, para um pouco, faz o tabernáculo. Por quê? Porque Deus não quer apenas dar a promessa para um filho, e depois o filho não querer mais saber dele. Deus quer habitar no meio do seu povo. Deus quer se fazer presente no meio do seu povo. Como é que foi que Deus fez o homem, formou o homem segundo a sua imagem e a semelhança? E todos os dias, diz a Bíblia, Deus vinha, porque Deus tinha prazer. Mas você não vê a Bíblia falando que Deus conversava com um elefante, por exemplo, com um leão. Deus vinha falar com quem? Com Adão. Com aquele que ele criou, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então o projeto de Deus desde o princípio foi ter um relacionamento com você. Foi falar com você todos os dias. Foi poder te dar orientações. Debaixo das vistas dele, te orientar e dizer: vai aqui que você vai bem. Vai por ali, ó, ali você não vai não. Foi isso que Deus estava fazendo desde o princípio com Adão, mas o homem errou. O homem errou e aí entrou o pecado. E depois nós vimos toda essa história e trajetória que Deus vem para resgatar o projeto original dele. E de uma vez por todas, com a morte de Jesus Cristo lá na cruz, hoje nós temos direito à vida eterna. Hoje todo que crê tem a oportunidade de viver o projeto original de Deus para a sua vida. Aquele que não quer, aquele que não crê, esse tem o direito de escolher. Mas aquele que também escolhe: eu quero Deus, eu quero a presença de Deus. A presença de Deus é algo, o mais valioso para a minha vida. Então nós entendemos a diferença. Deus estava tratando com aquele povo no deserto, o povo não entendia por que demorava tanto. Reclamavam. Mas, meu irmão, que deserto bom, né? Não é verdade? Deserto bom. Não tem o sol, Deus protegendo o sol. Deus aquecendo no frio.
Deus mandando lá o maná todo dia. Mas o povo não via isso. E Deus estava lá, mandou fazer um tabernáculo, disse, eu vou habitar no meio de vós. Aleluia. Mas o povo ainda não estava valorizando a presença de Deus. O povo estava valorizando a promessa. Eu quero a promessa, eu quero a minha terra. Eu quero chegar lá onde mana leite e mel, onde as frutas são grandes, aonde uma terra extremamente produtiva, aonde eu vou ter o meu pedaço de terra, aonde eu vou poder criar e cuidar da minha família ali. Eu quero isso, o povo queria isso. E a palavra que recebemos aí nesses dias, passou, foi isso. Você quer Deus aonde Ele está, aonde Ele vai, ou você quer a promessa a todo custo, mesmo que Deus não esteja? Então Deus disse para eles assim, eu prometi, não prometi? É como se Deus estivesse falando assim para Moisés. Está prometido, né? Não estava condicional, então eu vou cumprir. Pega esse povo e suba e possua a terra. Pode ir. Prometi, estou cumprindo. Mas tem uma coisa, eu não irei contigo. Então, Moisés ficou assim, né? Não, Senhor, se a tua presença não estiver, não me faça ir. Hoje, nós precisamos em muitas situações dizer, Senhor, eu não quero desfrutar de uma boa situação se o Senhor não tiver. Eu não quero aquilo que era tão bom, mas se o Senhor não tiver, Senhor, eu prefiro o deserto. Eu prefiro aqui, o Senhor vai estar aqui? Então eu quero o deserto. Aqui, Jesus está falando, nós lemos, falando assim, no versículo 7, se permanecerdes em mim, se permanecerdes em mim. Deus foi concluindo que aquele povo não queria Ele, não queria ser amigo dele. Deus falou para Moisés, Moisés, fala para o povo santificar, que eu vou falar com eles. 3 dias, santifica. E quando Deus vem falar com eles, eles não queriam falar com Deus. Ele falou para Moisés, não, vamos manter do jeito que estava. Deus fala aí com você, você fala para nós. E hoje, e não era isso que Deus queria, amados, não é isso que Deus quer. Deus não quer falar apenas com o pastor. Deus quer falar com o coração de cada um de nós. Hoje não existe separação, mas todo aquele que crê pode entrar confiadamente na presença de Deus. É necessário tão somente que busquemos a santidade, porque Deus é santo. Por que o povo não queria falar com Deus? Porque não viviam em santidade. Então tinham medo. Por que o Adão e a Eva, quando pecaram, não quiseram falar com Deus? Porque pecaram. Porque quando não tinha pecado, eles tinham prazer. Prazer, Deus está vindo aí, vamos conversar, vamos, né? Mas quando o pecado entrou, fez separação. E aí, Deus viu que a maioria daquele povo não queria ser amigo deles. E Jesus diz aqui no versículo 14, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então ficou assim, quem quer ser amigo de Jesus, segue os mandamentos dele. Aqui também no versículo 14, né? Vocês leram isso aí. Aqui no versículo 15, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha o que Jesus está dizendo. Não é a mesma coisa? Se me ama mesmo, guarda os meus mandamentos. É amigo quem guarda os mandamentos. Versículo 7 do 15, vou repetir. Permanece em Jesus quem guarda os seus mandamentos. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em quem? Em vós. Sabe o que são as palavras de Deus? As palavras de Jesus são balizadores da nossa vida. São princípios.
O mundo hoje vive perdendo princípios. E muitas pessoas estão deixando de estar na presença de Deus porque não guardam no seu coração a sua palavra. A orientação de Deus para Josué foi essa: fala, 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 não para de falar do livro desta lei, mas medita nela de noite. Aí você vai, para ter o cuidado de fazer. Quem não medita, amados, nós precisamos entender, isso é para cada um de nós. Quem não medita na palavra de Deus, não vai guardando o que Deus quer de nós. Os princípios, os fundamentos, e o mundo vai avançando na liberalidade do pecado, aonde tudo vai se tornando cada vez mais normal. E nós precisamos entender que Deus é Deus, Ele não muda. E Ele é santo. E Ele quer falar e Ele quer estar conosco todos os dias. Todos os dias. E tem muitas pessoas, e eu não estou falando apenas das que nós chamamos, estão no mundo, que ainda não conhecem Jesus ou não estão dentro de uma igreja. Mas infelizmente, boa parte das pessoas que dentro de igrejas estão buscando Jesus em muitos lugares, menos na sua palavra. Tem tanta coisa na internet, a pessoa fica até perdida, não é? Vai buscar e tem, não é que eu seja contra, né? É que realmente nós temos aqui, palavra. Vamos meditar na palavra, porque Jesus vai encher o nosso coração e a nossa boca vai falar do que o nosso coração está cheio. E nós vamos ser fortalecidos e nós vamos permanecer em Jesus. E nós vamos ser considerados amigos de Jesus, porque vamos ter o cuidado de cumprir os seus mandamentos. E vós sois meus amigos, se guarda os meus mandamentos. Se me ama mesmo, quantas pessoas estão com a resposta pronta, né? Quem ama Jesus? Todo mundo de nós, começando por nós. Eu amo. Eu amo. Só que Jesus fala assim: se alguém te bater numa face, oferece a outra. Se alguém te fizer caminhar uma milha, caminhe 2 com ele. Jesus fala, como diz para o Pedro: perdoa 70 vezes 7. Mas aí a pessoa fala: não, aí ficou difícil para mim, está puxado. Mas você ama Jesus? Eu amo. Tu sabes que eu te amo, Jesus. Mas perdoar é difícil. Relevar, é aí que nós mostramos que somos servos de Deus e que somos amigos de Deus. Sabe? É aí nesse cumprimento. Se me ama, guarda os meus mandamentos. Nós lembramos de guardar e de agradar a Deus. Mesmo que o mundo esteja diferente aí, esteja aí muito virado. Mas quando você fala assim: não, eu não compactuo com isso porque eu quero agradar a Jesus. Você é amigo de Jesus. Você é amigo dele. Ele te considera como amigo. Se me amas, guardas os meus mandamentos. Você mantém a presença de Deus na sua casa. Você mantém a presença de Deus no seu trabalho. Oh, glória! Na sua família. E Jesus fica tão feliz com esses amigos que ele fala assim: vai, pede o que você quer. Estava lembrando do rei Assuero, quando fez a Esther rainha, e numa circunstância lá, ele estava tão contente, feliz com ela, que aí ele sentou perto dela assim e falou assim: o que você quer? Pode me pedir.
Ainda que seja metade do meu reino, quem é que conhece essa passagem? Levante sua mão. Ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. Porque ele estava tão alegre, satisfeito, contente. Falou, pode pedir. E aqui, vendo essa palavra, Jesus estava, ele mesmo dizendo, se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, vai, pede o que quiser e vos será feito. Pede. É lógico, né? Que faça parte da vontade de Deus. A pedir algo que está fora da vontade de Deus, que não tem, não. Mas normalmente é aquilo que nós desejamos. E a Bíblia fala assim, que Deus, ele é tão bom, que ele faz sempre mais do que nós pedimos. Mais do que nós imaginamos. Senhor, mas eu pedi isso, para glória a Deus, ele é. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará todas as coisas. E Jesus está dizendo para os meus amigos que faz o que eu mando, para os meus amigos que têm prazer na minha palavra, para esses eu dou um crédito, pode pedir, que vos será feito. Aleluia. Aqui no versículo 6, do capítulo 14, versículo 6. Eu vou ler o 5 primeiro, né? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E Jesus respondeu-lhe, eu sou, vamos ler juntos? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém chega perto de Deus se não estiver perto de Jesus. Se não viver junto de Jesus. E só vive junto de Jesus quem guarda a sua palavra. Guarda isso no seu coração nesta noite. Com simplicidade, assim, Deus tem falado conosco já há tempos, na simplicidade. Não adianta muito conhecimento. Uma vez, eu me lembro, até hoje, faz tempo já, numa pregação em que o bispo dizia assim, sobre a sabedoria. Quem é sábio? E que o sábio não é aquele que sabe muita coisa. Às vezes tem muita bagagem, muita cultura, muito conhecimento. Mas o que a Bíblia diz a respeito do conhecimento? Que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E nos é aconselhado crescer na graça e no conhecimento. Então quer dizer, crescer no conhecimento, mas só no conhecimento não tem poder de Deus. É preciso crescer na graça, no relacionamento, na amizade, no prazer da presença de Jesus. Oh, glória! Então, o bispo dizia assim, não é aquele que sabe muito que é sábio. Mas sábio mesmo é aquele que, do pouco que ele sabe, ele pratica. E ele vive aquilo. Então, Deus tem falado conosco na simplicidade. Não tenha pressa. Eu já vi muitos cronogramas aí de pessoas, ou até mesmo em algumas versões de Bíblia. Como ler a Bíblia em um ano. Quem já viu isso? Já viu isso? Aí tem lá todo um cronograma. Leia tantos capítulos e tal. Mas eu digo para você, se você ler 3, 4 versículos, ou um capítulo que seja, não está ligado à quantidade, mas está ligado na dependência de Deus, deixar Deus falar aos nossos ouvidos. Como um amigo recebe os conselhos. Deus é o nosso amigo, amados. Deus é o nosso amigo. Tem decisão para tomar? Tem. Tem aí vida para viver? Fala com Deus. Guarda a sua palavra no coração. O que Deus diz? Tem muita coisa que não precisa, já está respondido. Mas sabe o que acontece? Tem muitas pessoas, não é você, em nome de Jesus, que quer ficar pelejando com Deus. Senhor, é isso aqui, eu quero isso, quero isso. Mas já está na palavra de Deus, já tem, vamos dizer assim, jurisprudência, já tem ali encaminhamento do que Deus já disse, isso aí não funciona. Mas a pessoa fica, mas Senhor, e isso? Às vezes ela vai lá no pastor, dá um perdido,
Pastor, o que você acha disso? Deus já falou com você, irmão? Falou. Deus já falou, mas vai, porque vai que o pastor fala, então ela está embasada na lei. O pastor falou que pode. Mas, meu irmão, se Deus falou que não pode, mesmo que o pastor fale que pode, não vai não. E um dia Deus permitiu, lá com um homem chamado Balaão, ele pelejou tanto com Deus. Ele falou com Deus, Senhor, eu quero ir. Deus falando para ele, não vai. Até que chega num ponto que Deus fala assim, então tá bom, vai. E aí ele se sentiu embasado e falou, Deus falou que eu posso ir. É a vontade de Deus. Ô, glória! Glória nada. E ele pegou lá o veículo dele e foi, uma jumenta. E foi pelo caminho. Cego, espiritualmente. Distante, porque vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Mas se a pessoa faz o que ela quer, está longe de Deus. Então, aquele homem foi. E chegando no caminho, você vê o tanto que ele está cego espiritualmente. O anjo se coloca no caminho deles. Quem que vê o anjo? Ele está tão cego que a mula vê, ele não vê. Então ele fica bravo e bate na jumenta 2 ou 3 vezes. E aí ela tem que falar. Escuta, ô Balaão. Parece engraçado, gente. Eu lembro disso, parece engraçado. Mas é verdadeiro. Não tem jeito de ir, não. Ele, cego e tão cego que estava, começa o diálogo com a jumenta. Mas por que você não vai? Será que tem alguém falando com jumenta aqui, gente? Misericórdia. Ou que a jumenta está falando, misericórdia. E ele começa aquele diálogo, aquela coisa, não, mas por que você não vai? Vai, Deus já falou que eu posso ir. Mas na realidade, era a vontade, que a gente chama vontade permissiva de Deus. Não era a vontade boa, nem perfeita, e nem agradável de Deus. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E aí fala aí, o anjo está aí, Aí que ele caiu em si. Meu irmão, em nome de Jesus, não espere nenhuma jumenta falar com você. Seja amigo de Jesus por guardar a palavra dele. E na oração que ele mesmo ensinou, ele nos ensina a desejar, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui, na terra, como ela é feita no céu. Deseja a presença de Deus. Deseja a presença de Deus. Um dia um homem nem sabia o que era a presença de Deus. Nem do povo de Deus ele era, se chamava Obed-edom. E a arca do Senhor veio parar na onde? Na casa dele. Era a presença de Deus. Ali ficou aproximadamente 3 meses. E mesmo aquele homem não sendo do povo, mesmo aquele homem não tendo falado, eu quero, deixa aqui, põe aqui, não. Caminhou, calhou de ficar lá. E a Bíblia diz que a casa daquele homem foi tremendamente abençoada. Você pode pedir a Deus que a arca dele permaneça na sua vida. Você é tão importante, amados. Diz para o irmão do teu lado, você é tão precioso para Deus. Sabe por que você é precioso? Eu digo isso porque eu estou terminando. Você é precioso, meu irmão, porque Deus, dono de todas as coisas, que no passado mandou fazer um tabernáculo que tinha utensílios de bronze, de prata, de ouro, que tinha as medidas, que tinha todas as coisas com tudo muito bom gosto.
E ele disse assim: agora eu vou escolher um novo lugar, eu quero morar em um novo lugar. E ele disse: acaso então você não sabe que aí dentro de você que habita o Espírito Santo de Deus, que é a morada. Eu tenho certeza que você acha a sua casa, ou pelo menos deveria ser assim, o melhor lugar, não é? Às vezes você vai e tá, eu vejo minha sogra que está aqui, ela tá, às vezes está lá em casa, glória a Deus. Ela gosta muito da minha casa, gosta da casa do Júnior, gosta da casa, mas igual ela gosta da casa dela, não é? E eu também gosto da minha. Você gosta da sua, não é verdade? Talvez a sua casa não seja a casa maior que tenha na rua ou na cidade, mas é o melhor lugar que você tem para morar. Não é verdade? E Deus disse que o melhor lugar que Ele tem para morar é a sua vida. É a minha vida. E nós o deixamos à vontade quando nós cumprimos o que Ele nos manda. E aí desenvolve-se uma amizade. E aí eu peço para Ele, porque ele está lá em casa, ele está aqui, né? Ó Deus, hoje eu estou precisando disso aqui, o senhor está vendo aí? Tá? Então, tá bom, pode deixar que eu vou fazer. Oh, glória. Um relacionamento de amizade. Que nós saibamos viver assim, é o que eu peço nessa noite.